Vamos agora fazer um balanço do primeiro semestre no trabalho da Câmara dos Deputados, do deputado Ismael dos Santos, do PSD, que nos visita aqui nesta manhã. Deputado, bom dia. Muito obrigado pela visita aqui na Rádio Itaberá mais uma vez. Bom dia, Jorge. Satisfação cumprimentá-lo, aos seus ouvintes, e da alegria em poder retornar e poder prestar conta da nossa caminhada em Brasília. Como é que foi esse primeiro semestre, deputado? Nós vínhamos de um ritmo, 12 anos como vereador, 12 anos como deputado estadual, e isso nos ajudou muito no know-how que se precisa ter lá em Brasília. Brasília, o grande desafio é você estar terça, quarta e quinta lá. Eu atendo lá das 8h30 até as 10 da noite, direto, né? É tudo muito longe em Brasília, quem já foi lá sabe, né? Você vai na frente parlamentar, na comissão, eu faço parte da comissão de educação, volta para o plenário, vem no gabinete atender prefeitos, vereadores, e estamos andando lá uma média de 7 a 8 quilômetros por dia dentro da Câmara. E o que nos motiva em Brasília, né, e eu diria assim, uma síntese desses 150 dias aí. Primeiro, os grandes temas nacionais. Você está lá para discutir a economia, podemos falar aí da reforma tributária, arcabouço fiscal, enfim, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, os grandes desafios e gargalos do país. Segundo, network. Brasília é relacionamento. É você poder, no meio de 513 deputados, em Floripa eram 40, né? Então você tem que ter muita agilidade para conversar com todo mundo, dialogar, discutir, relatar projetos, principalmente a questão partidária também é muito forte no parlamento. Nós, por exemplo, do PSD 55 temos 43 deputados federais. Então você tem que estar muito sintonizado, vendo as notas técnicas do partido, como vota, como não vota, se vota contrário, por que vota, enfim. E terceiro, Brasília vale a pena, na perspectiva exatamente de você poder fazer esse verbo que eu gosto muito, que é o de conectar, né? Fazer com que as demandas dos municípios possam chegar ao governo federal e através dessa ferramenta formidável que são as emendas impositivas. Nesse mundo novo para o senhor, né, deputado, apesar de não ser tão novo assim, mas pela extensão dele, né, desse volume de deputados, de negociações, já dentro do próprio partido, como o senhor falou, né, tem mais de 40, é maior do que É o quarto partido hoje. E do que a Lesc, ali onde o senhor, que o senhor estava. Eram 40. Então, só ali já tem as suas diferenças, as suas ideologias diferenciadas em virtude de cada região, de que cada um defende, né? Perfeito. Agora o senhor imagina começar ali com mais de 40 e estender isso para mais de 500. E aí há também algumas limitações. Por exemplo, como deputado estadual, a gente tinha a oportunidade de participar até de 3 comissões. Lá não, lá só pode participar de uma como titular. Você pode participar de outras como suplente. Então, por exemplo, eu sou o único deputado dos 43 do PSD que estou na Comissão de Educação. Porque só tem 20 comissões, então tu tem que escolher uma, e pela nossa formação acadêmica fomos direcionados à Comissão da Educação, e de Santa Catarina só eu e o deputado Pedro Kizai. Então só são 2 deputados de Santa Catarina que são, essa é uma das comissões mais importantes. Por exemplo, nós vamos agora em 2024 estabelecer o Plano Nacional Curricular, a Base Curricular Nacional passa pela Comissão de Educação, e é isso que vai determinar o que os nossos filhos, os nossos netos vão aprender nos próximos 10 anos. Então, daí a importância de uma comissão como esta. Então, nesse sentido, o partido acaba dando essa proporcionalidade interessante para você poder ocupar os espaços necessários lá no parlamento. Como é que é o relacionamento do senhor com seus colegas deputados de partido, né? E seus colegas no plenário? Vamos lá, eu acho que tem uma divisão clássica que é preciso fazer, a questão ideológica e a questão técnica, mesmo dentro do PSD. Você pega o Sul, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, são estados bem mais conservadores do que o Nordeste, por exemplo. Então você já tem essa primeira barreira ideológica dentro do partido.
quando você acaba votando questões mais ligadas não só à perspectiva conservadora, mas à própria perspectiva dos recursos que são divididos pela federação. Não é possível, por exemplo, você ter estados do Nordeste, com todo respeito aos nordestinos, aos nortistas, enfim, que estão nos ouvindo, mas não é justo que um estado do Nordeste, por exemplo, mande R$100 para Brasília e receba 200 de volta. Enquanto Santa Catarina mandou 120 bi em 2022 e recebeu 7 bi só. Isso é inadmissível. Né? E aí foi o nosso contraponto exatamente à reforma tributária, que a gente pode conversar do porquê do meu voto contrário, inclusive. Eu acho que a gente pode começar por isso, que é muito polêmico, né? A reforma tributária que avançou na Câmara dos Deputados, né? Foi encaminhada ao Senado, agora vai ser discutida pelos senadores, deve receber. Deve voltar com certeza para a Câmara dos Deputados. Mas por que o voto do senhor foi o contrário? Bom, vamos deputado? lá. Primeiro eu votei positivamente ao arcabouço fiscal. Tecnicamente tínhamos um parecer favorável, nos debruçamos com o tempo para efetivamente fazer o enfrentamento do ponto de vista parlamentar, legislativo, e com muita segurança votamos. E fico feliz porque a reação do mercado foi positiva. Você vê o dólar, as exportações, enfim, toda a cadeia produtiva foi muito positiva em relação à questão do arcabouço fiscal. Já a reforma tributária, embora se diga, mas está há 30 anos sendo discutida na Câmara Federal. Bom, eu estou lá 150 dias. Então, esse argumento não vale para mim. Segundo, 5 minutos antes da votação, que foi até as 2 da manhã, chegou o relatório final de 120 páginas. É impossível, desumano, irracional você querer se debruçar em 5 minutos sobre 120 páginas no que diz respeito à reforma tributária. Isso é verdade. Então, esse foi um primeiro senão. O segundo senão, e o que mais me preocupou, e aí tive um vasto e intenso debate com a bancada catarinense, a Frente Parlamentar Catarinense, 16 deputados, 3 senadores, e o governador Jorginho, que esteve lá também conosco, foi a questão do chamado Conselhão, né? O Conselho Federativo, que vai determinar agora a questão das alíquotas para os estados, porque são, basicamente, a reforma tributária tem esse arcabouço, né, de 5 grandes impostos que passam a ser apenas 2, né, sintetizados aí no IVA, né, o Imposto de Valor Agregado. E isso ficou muito confuso, por quê? Como é que vai ser essa distribuição? O ICMS, por exemplo, né, que era recolhido e se dava condições de gestão do ponto de vista estadualizado. Agora não, agora vai para o federal para depois retornar novamente para o estadual, embora isso, claro, do ponto de vista tecnológico seja fácil de resolver, mas do ponto de vista político não. E daí foi a minha principal postura contrária, porque eu entendo que está equivocada essa questão do Conselho Federativo. Não pode ser uma representação meramente, porque senão aí o Nordeste e o Norte acabam se sobrepujando pelo número de estados que tem lá. Olha só, o Sudeste, vamos pegar aí, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos 63% da população, nós temos 70% do PIB do Brasil. Então não é justo que essa divisão seja dessa forma. Tem que ser equitativa? Sim. Tem que ser justa? Sim. Mas também tem que ser proporcional à população e à produção de riqueza que se faz no Estado. Senão, nós vamos continuar, infelizmente, com os gargalos que temos, por exemplo, Santa Catarina, 1% do território do Brasil, a sexta economia, e não temos condições de escoar a nossa economia porque não temos rodovias, não temos ferrovias, os nossos portos aí sucateados, como o Porto de Itajaí, que está fechado ainda hoje, uma tragédia. Né? Então, é preciso rever essa questão dos investimentos da federação no estado de Santa Catarina. Não agradou a reforma tributária a alguns setores, né, por causa da impressão que deixou de aumento de alíquotas de imposto.
Não agradou os municípios, tanto é que está um berreiro geral. Os entes né? federativos. Não agradou. Aqui, inclusive, o prefeito Mário, que é também presidente da ANVI, já demonstrou seu descontentamento. Afinal, o senhor já participou da gestão pública, o senhor sabe sim, como perfeito. é que é. Eu diria assim, é claro que é interesse de segmento. Você pega a indústria foi muito favorecida, são 500 bi que vão economizar. Né? Agradou um lado, desagradou outro. Mas aí você outros, pega né? o terceiro setor, o serviços, setor de principalmente. Né? Pega a rede de hoteleira, por exemplo, eu recebi lá a Associação Brasileira de Hotéis e Bares, vão ter uma dificuldade. Vamos pegar aqui serviços liberais, por exemplo, a questão dos advogados, né? Que vão ter uma alíquota quase que dobrada para pagamento. Então, há algumas coisas que precisam ser ajustadas. Eu espero que o Senado tenha essa competência, devolvendo novamente à Câmara para que a gente possa lapidar e aí sim votar com tranquilidade. Pois é, deputado, essa foi a impressão que ficou. Pela rapidez toda que aconteceu com um projeto tão importante como esse, né? Ficou essa impressão de se passar para frente, esperar alterações para voltar e aí sim ajustar. Se afinar numa situação que agrade a maioria, né? Porque hoje eu acho que mais desagradou do que agradou. Vamos lá, em tese, todos nós queremos a reforma. Ninguém é contra a reforma. Um avanço a gente precisa, né, nós deputado? Temos 174 países que seguem o modelo e nós estamos fora. Isso também é inadmissível. Então é preciso, efetivamente, nós vivíamos um manicômio tributário. Então é preciso que se dê disciplina, seriedade, agilidade e equidade, não é, a toda essa proposta tributária. Agora, não como foi feito nesse assodamento, repito, mas há 30 anos estava sendo discutido na Câmara. Não para os novos deputados, no meu caso. Tivemos acesso nas últimas semanas e ao relatório 5 minutos antes da votação. Então, por isso, a nossa cautela e aguardando aí que de fato o Senado faça as alterações necessárias para que então possamos com muita segurança votar aquilo que de fato venha a contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Na opinião do senhor, deputado, onde é que precisa avançar nessa proposta? Primeiro, o Conselho Federativo, não pode ser um conselho político, tem que ser um conselho de Estado. Segundo, na questão, e aí me preocupa muito, porque boa parte da reforma tributária jogou para leis complementares as questões das alíquotas. Isso é uma coisa também que se discute muito delicado. O que virá para frente vem depois disso. Exato. Né? Então, isso tem que ser pré-definido, para que a gente possa ter segurança e não prejudicar este ou aquele segmento. Certo. Outra situação também que se comenta muito é a demora de implantação, né? O período longo até 2035, 50 anos. Se eu não me engano, para se efetuar. É verdade que começa a valer mudanças, a partir de 2026, né? Então também tem esse prazo aí de adaptação. Mas é um período, digamos assim, que vai exigir um enorme jogo de paciência. E o que pode acontecer nesse período também, né? Porque são cenários internacionais, né, que fogem ao controle do governo brasileiro, né? Cenários como a moeda, enfim, o dólar, o euro, a exportação, a importação, enfim, é uma série de coisas. E também, só para fechar aqui, me preocupou um pouco a questão do agronegócio. Por quê? Hoje o agronegócio é a grande locomotiva do país. Exato. Né? Do PIB do país. Então, houve uma carga muito maior sobre insumos. Ontem, por exemplo, eu sentei com o BRDE para discutir a questão das cooperativas de leite de Santa Catarina. Nós somos o 4º produtor da bacia leiteira no Brasil, não é? E estamos tendo uma grande dificuldade hoje com o mercado atacadista. O preço do leite está lá embaixo, está prejudicando o nosso produtor. Então, são questões pontuais da economia que dizem respeito ao dia a dia do trabalhador brasileiro. E com todas as pessoas que a gente fala, o agro é momento, é atualidade e é futuro também. Sem dúvida. Né? É o futuro, é um negócio, continua sendo um negócio atual e negócio do futuro. Só para lembrar, né, de cada 3 pratos consumidos no mundo, 1 é brasileiro. Para a gente ter uma ideia dessa situação. Então a gente tem do nosso potencial. E temos que fortalecer e nunca dificultar essa produção, né? Acima de tudo isso.
Deputado, bom, a reforma o senhor acredita que retorna para a Câmara Vai e retornar. deve ter Um necessário ajuste. uma atuação diferente do que foi essa primeira passagem Perfeitamente. pela Câmara, né? Qual foi o foco do senhor nesse primeiro semestre? Além desses 2 projetos importantes. Bom, primeiro conhecer a máquina. E deu para conhecer, deputado? Deu para conhecer. Segundo, né, como disse, essa questão de network, você tem muito lá essa missão de ser embaixador. Né? Você leva o prefeito. Semana passada, por exemplo, fui em 3 ministérios com prefeitos. Né? Vai lá para ver a educação, saúde, por que está parado, enfim. Esse é um a papel questão burocrática, importante, etc. né? E tal. Então, você tem que fazer esse papel. Eu cheguei a receber numa semana 100 vereadores. 100 vereadores. Né? Então, eu recebo lá 15, 20 prefeitos por dia no parlamento. Então, essa é uma missão interessante. Eu sempre digo, com todo o respeito e nenhum demérito aqui aos demais poderes, mas a Câmara Federal é primeira divisão. Então, tu tem que estar preparado para as regras da primeira divisão. Né? Mas me empolgou muito também as frentes parlamentares, o que praticamente inexistia na Assembleia Legislativa. Sempre existiu frente parlamentar, mas de forma muito acanhada. Tímida. Acanhada, né? Lá não, lá a frente parlamentar tem quase mais peso, eu diria, mais peso do que as próprias comissões permanentes. São em torno de 20 comissões e você tem mais de 50 frentes parlamentares. Eu estou em 8. Uma delas é a frente parlamentar do agropecuária, né, que é a maior, com 300 deputados. Estou na frente parlamentar do empreendedorismo, da segurança pública, da educação, enfim. E é nessas frentes que acontecem as verdadeiras audiências, os debates, você chama os ministros, tem condições de conversar, de dialogar, de propor. Então, isso me empolgou muito. Né? A presença, né? Por exemplo, toda terça-feira nós temos o almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária. Sempre tem lá alguém, alguma autoridade, algum ministro, enfim, para falar. Na quarta-feira já é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Isso é toda semana, né? Você vai lá também para estar ao meio-dia lá no almoço de debate com essas autoridades nacionais. Isso aproxima muito o legislativo do executivo e faz com que haja propostas e alternativas, inclusive, que você acaba não encontrando numa comissão que é muito amarrada, não é? Muito, digamos, presa ao regimento interno da casa. Já a frente parlamentar é mais aberta, mais tranquila, mais ampla, não é? E o debate desenrola com mais intensidade e dimensão. Deputado, o que o senhor enxerga do Brasil, hein? Essa é uma pergunta filosófica, né? Mas esperança. Né? O senhor está lá no meio de onde nasce tudo. Vamos lá. Eu acho assim, num primeiro momento eu fiquei um pouco assustado com essa briga ideológica, ainda muito na epiderme, né? Bipolarizada. Está muito exagerado, né, muito deputado? Exagerado. Eu sempre disse desde o começo, é preciso que o presidente Lula saia do palanque. Né? A campanha acabou, agora é hora de gestar o país. Eu vou dizer, é uma opinião minha, por favor, não é do meu partido, enfim, é opinião pessoal minha, como político. Eu acho que a reforma tributária só passou, precisava de 308 votos, né? Chegamos aí a um pouco mais de 350, graças a um fator fundamental, na minha opinião. O presidente Lula não se envolveu, ficou de fora. Se o presidente Lula mete a colher na reforma tributária, não passa, por uma questão ideológica. Né? Nesse sentido, o ministro Haddad foi muito mais hábil. Né? Ele soube trabalhar nos bastidores sem levar a questão para a perspectiva governista. Então, passou a ser uma reforma tributária do legislativo, do parlamento, não do governo. E isso favoreceu, né, que, com todas as intempéries, passasse na Câmara Federal. Então, isso, como te disse, num primeiro momento, me deixou um pouco arrasado e até entristecido, porque você vai para o plenário, começa às 11 horas os debates, vai até 10 da noite, e aí você fica naquele fraflu, que não leva a nada, que não constrói a nação. Né? Então é preciso ter realmente propostas pragmáticas de resultado e que contribuam de fato, como disse, com o desenvolvimento econômico e social da nação.
Para o segundo semestre, deputado, qual é o planejamento do senhor lá, do seu mandato? Nós vamos ter esse grande embate agora do feedback da reforma tributária com as legislações complementares. E aí que a coisa vai pegar, porque a gente vai ter que discutir com cada setor. Seja industrial, seja comércio, seja os profissionais liberais, a OAB fez um documento agora, inclusive, enfim, o terceiro setor. Acho o bom é que vai ter mais embasamento, sim, né? Sim, com certeza. Aí você vai entrar com mais segurança, não é, para jogar o jogo que tem que ser jogado. E há outras questões pontuais para o segundo semestre, que diz respeito aí, eu vou puxar para a nossa sardinha, são temas estadualizados. Né? Nós tivemos aí recentemente a visita do ministro da Infraestrutura, né? O Renan Filho, na questão, por exemplo, da 470. Né? Nós temos 9 rodovias em Santa Catarina federais. 2 pedagiadas, 116 e a 101. 7 não são. E estão em estado calamitoso, lastimável. Nós tivemos, infelizmente, no ano passado, apenas 300 milhões, 287 milhões de recursos para essas rodovias. O ministro já liberou um recurso razoável e se comprometeu até 30 de dezembro a liberar 1 bilhão e 400 milhões. Então isso vai dar uma grande alavancada, inclusive na 470. O que há de positivo na 470 que interessa aqui aos nossos ouvintes? Primeiro, o compromisso de até 31 de dezembro inaugurarmos os 40 quilômetros, de Gaspar até Navegantes, certo? Essa duplicação. Mas o lado negativo, nós temos 290 desapropriações a serem feitas de Gaspar até Indaial. Essa então, é a dor de cabeça toda que tem. Além das obras de arte, enfim. Mas ontem passei por lá ainda, passo todos os dias, e ontem estou indo para lá agora de novo, vou fazer hoje Camburi, São João Batista, Canelinha, enfim, levando recursos para essas cidades. Fico feliz que as marcas estão trabalhando com muito mais agilidade do que a gente via em meses atrás. A gente vê aqui, né? Aqui na nossa região, Indaial, Blumenau, Indaial, lá que está avançando. Tá. Então, mas eu vou ser otimista. Eu acho que em 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue concluir os 74 quilômetros. Tomara, né? Essa é a nossa torcida, né? Que finalmente isso saia. Tem uma discussão nova agora também, deputado, que é ampliar essa duplicação primeiro precisa um projeto, até né? Rio do Sul. É um projeto caro, já se fala aí em 100 milhões só o projeto. Mas o senhor acha chegar que... até 116, né? Aí há 2 vertentes, que é possível fazer elevados aí em trechos mais complicados, aí, Apiúna, Ibirama, ou então pegar pela outra margem do rio, enfim, são alternativas que nós precisamos encontrar, mas precisamos efetivamente avançar para o 5º, para o 6º, para o 7º, para o 8º lote, até chegar no entroncamento com a 116. Mas o senhor acha que tem clima para a gente conseguir avançar nesse sentido hoje no país, no governo? O governo tem essa visão? Tem essa boa vontade. Então acho que tem que aproveitar o momento, né? E a pressão da bancada. Exato. Pressão dos 16 deputados e dos 3 senadores. A nossa bancada é forte, deputado? Eu diria que... Porque se fala muito em bancada do Norte, bancada do Nordeste, eu diria que ainda está faltando alguma coisa para a gente encaixar melhor esse mosaico. Mas o senhor tem Nós ideia... Nós ainda estamos perdendo no know-how para o Nordeste de 10-0. Mas por que a gente perde, deputado? O que é? Falta habilidade? Vamos lá, primeiro uma questão cultural. Santa Catarina, Rio Grande, não precisa que são estados ricos. Tudo rico. Entendeu? E aí nós temos nossos gargalos, infelizmente. Poderíamos ser países de primeiro mundo, sem dúvida alguma, se tivéssemos boas estradas, ferrovias, aeroportos. Nós estamos agora esperando a licitação aí da pista de logística de cargas de navegantes, que vai ser muito bom para Santa Catarina e para o Brasil. Nós já somos o 5º, olha só, o aeroporto de Navegantes já é o 5º do país em cargas. Sim. Então, só do aeroporto, né? Sem falar da Portonave e do Porto de Itajaí, que nós precisamos agora avançar também. É verdade, a gente tem muito potencial, mas não tem retorno, né? Vamos lá. Por isso que Essa é a nossa missão. Por isso que a gente fica meio assustado com a reforma. Porque não chegou a agradar nesse sentido. Né? O que a gente queria que ficasse aqui, nós estamos perdendo, pelo menos nesse texto base que avançou. Esse desenho do Conselho Federativo não foi legal. É isso aí. Então tá certo. Deputado,
Muito obrigado pela Vou colocar à participação disposição, do senhor. lembrando, terça, quarta e quinta estamos em Brasília, sexta, sábado, domingo a gente roda o estado, rodando aí uma média de 10 mil quilômetros por mês, e toda segunda-feira atendendo aqui em Blumenau, na Rua Paraíba 265, você não precisa marcar agenda, é só chegar ali, estamos à disposição, o gabinete funciona de segunda a sexta, mas toda segunda eu estou ali pessoalmente para atender, e o nosso telefone, que é o mesmo há 10 anos, eu pago a conta, fica tranquilo, não é da Câmara, é o 47996252828, estamos lá buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina. Forte abraço. Sucesso no trabalho do senhor lá. Muito obrigado pela participação, deputado Ismael dos Santos, do PSD, falando sobre o trabalho na Câmara Federal.